Sabia que você pode ser dono de shopping center, hospitais e galpões de logística com pouco dinheiro? Quer saber como? Através dos fundos imobiliários. Saiba que essa é uma ótima opção para quem quer investir em imóveis e diversificar sua carteira de investimentos. Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre fundos imobiliários, os tipos existentes, como investir e exemplos práticos para escolher os melhores fundos. Além disso, vamos te mostrar como obter ótimos dividendos com essa opção de investimento. Não fique de fora dessa oportunidade de investimento que pode gerar resultados incríveis. Assista agora este vídeo e conheça tudo sobre fundos imobiliários. Aproveite essa chance de expandir seus investimentos e garantir um futuro financeiro seguro. Apertem os cintos e o play e vamos nessa! Sejam muito bem-vindos ao canal Autotransformação. Se você está procurando uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar uma propriedade, os fundos imobiliários podem ser a opção perfeita. Hoje vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários, como funcionam os dividendos e como você pode investir. Primeiramente, é importante deixar claro que são três os tipos de fundos imobiliários mais conhecidos: os de tijolo, os de papel e os híbridos. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos, como prédios comerciais, galpões, shopping centers e hospitais. Já os fundos de papel investem em títulos do setor imobiliário, como letras de crédito imobiliário, LCI, e certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e por fim, os fundos híbridos investem em ambos os tipos de ativos. E o que são os famosos dividendos? Os dividendos dos fundos imobiliários são gerados a partir das receitas provenientes da locação, venda ou arrendamento dos imóveis que compõem a carteira do fundo. Essas receitas são distribuídas periodicamente aos cotistas na forma de rendimentos. Nos fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem diretamente em imóveis físicos, os dividendos podem ser gerados através do aluguel dos imóveis, da venda de imóveis da carteira com lucro ou da valorização dos imóveis que compõem a carteira do fundo. Já no caso dos fundos imobiliários de papel, que investem em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, como CRI, LH e LCI, por exemplo, os dividendos são gerados através dos juros e correção monetária desses títulos. A receita de juros e correção monetária é distribuída aos cotistas na forma de rendimentos mensais ou trimestrais. É importante destacar que a distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e deve ser realizada obrigatoriamente a cada período de no máximo 6 meses. Agora vamos esmiuçar cada um dos três tipos de fundos. Começando com os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são uma categoria de fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, como shoppings, prédios comerciais, galpões e outras propriedades. Esses fundos são uma excelente opção para quem deseja investir em imóveis, mas não tem capital suficiente para comprar um imóvel próprio. Os fundos de tijolo são administrados por uma gestora, que é responsável pela escolha e aquisição dos imóveis que farão parte do fundo. Os investidores compram cotas desses fundos, e assim, tornam-se cotistas e sócios das propriedades. Os rendimentos dos fundos de tijolo vêm da locação desses imóveis, que é feita para empresas ou indivíduos que desejam utilizar esses espaços. Os valores arrecadados são distribuídos entre os cotistas, geralmente de forma mensal, na forma de dividendos. É importante destacar que os fundos de tijolo têm menor liquidez que outros investimentos, como ações, por exemplo, pois a compra e venda de cotas pode ser limitada pelo volume de negociações no mercado. Além disso, é necessário prestar atenção às taxas de administração, que são cobradas pelos gestores dos fundos. No entanto, os fundos de tijolo oferecem uma série de vantagens para os investidores, como a diversificação da carteira, a possibilidade de investir em imóveis de grande porte e localizações privilegiadas, além da facilidade de investimento e gestão por parte do investidor. Agora falaremos sobre os fundos de papel. Os fundos imobiliários de papel são uma modalidade de investimento em que os recursos dos investidores são aplicados em títulos de dívida emitidos por empresas do setor imobiliário,
como certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e letras de crédito imobiliário, LCI. Esses títulos são lastreados em contratos de aluguel, venda ou financiamento de imóveis, o que significa que o investidor recebe uma remuneração baseada nos pagamentos desses contratos. Dessa forma, o rendimento do fundo imobiliário de papel é basicamente proveniente dos juros e correções monetárias desses títulos. Uma das vantagens desse tipo de fundo é a diversificação dos investimentos em diferentes empreendimentos imobiliários, reduzindo assim o risco da aplicação em um único imóvel. Além disso, a liquidez é um ponto forte dos fundos imobiliários de papel. É importante lembrar que, como qualquer investimento, os fundos imobiliários de papel apresentam riscos e é necessário avaliar cuidadosamente as características e estratégias de cada fundo antes de investir. É recomendado que o investidor busque informações detalhadas sobre a carteira de recebíveis, os riscos envolvidos, a gestão do fundo e as taxas cobradas, a fim de tomar uma decisão de investimento consciente. E como são pagos os dividendos desse tipo de fundo? Os dividendos dos fundos imobiliários de papel são geralmente pagos mensalmente aos cotistas e correspondem à distribuição de rendimentos provenientes dos recebíveis imobiliários que compõem a carteira do fundo. O valor distribuído aos cotistas é calculado a partir do rendimento líquido dos recebíveis, que são os valores dos aluguéis, vendas ou financiamentos de imóveis, já descontados os custos e despesas do fundo, como a administração, gestão, auditoria, custódia, entre outros. É importante destacar que a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários de papel pode variar de acordo com a performance da carteira de recebíveis, o que pode influenciar o valor pago aos cotistas. No geral, os fundos imobiliários de papel costumam oferecer uma rentabilidade atrativa em relação a outros investimentos de renda fixa, como os títulos públicos, por exemplo. No entanto, é importante ressaltar que o desempenho e os rendimentos dos fundos estão sujeitos a diversos fatores, como as condições do mercado imobiliário e da economia como um todo, a qualidade da gestão do fundo, entre outros. Por fim, temos os fundos imobiliários híbridos, que são uma categoria de fundos de investimento imobiliário que combinam tanto imóveis físicos quanto ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário em sua carteira de investimentos. Isso significa que esses fundos podem investir tanto em imóveis físicos, como prédios comerciais, shopping centers, galpões logísticos, entre outros, quanto em ativos financeiros, como cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, letras de crédito imobiliário, LCI, e letras hipotecárias, LH, por exemplo. Com essa diversificação de ativos, os fundos imobiliários híbridos buscam uma maior segurança e estabilidade em sua rentabilidade, além de uma redução de risco em relação aos fundos que investem exclusivamente em imóveis físicos ou em ativos financeiros. Em relação aos dividendos, os fundos imobiliários híbridos distribuem aos cotistas os rendimentos provenientes da locação ou venda dos imóveis físicos, bem como os rendimentos gerados pelos ativos financeiros presentes em sua carteira, como juros e correção monetária do CRI, por exemplo. Assim como nos fundos imobiliários de papel, os dividendos dos fundos imobiliários híbridos costumam ser pagos mensalmente aos cotistas. É importante destacar que a rentabilidade e os dividendos dos fundos imobiliários híbridos podem variar de acordo com a performance da carteira de ativos, a qualidade da gestão do fundo e as condições do mercado imobiliário e financeiro como um todo. Por isso, é fundamental que o investidor avalie cuidadosamente a estratégia de investimento e a gestão do fundo antes de realizar seus aportes. E como eu faço para investir em fundos imobiliários? Para investir em fundos imobiliários, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores e comprar cotas do fundo desejado. É importante lembrar que os fundos imobiliários envolvem riscos e é fundamental estudar e buscar informações antes de investir. Uma vantagem dos fundos imobiliários é a possibilidade de investir em imóveis de alto padrão com pouco dinheiro. Além disso, você pode receber dividendos e ter uma renda passiva com os seus investimentos. É importante lembrar que o mercado imobiliário é cíclico e os fundos imobiliários podem sofrer variações no valor das cotas e na distribuição dos dividendos. É isso.
Espero que tenham gostado do nosso bate-papo sobre fundos imobiliários. Vimos que existem diferentes tipos de fundos, os de tijolo, os de papel e os híbridos, e que cada um deles pode oferecer vantagens únicas para os investidores. Também vimos que os dividendos podem ser uma forma interessante de obter uma renda passiva, mas é importante lembrar que os investimentos envolvem riscos e é necessário estudar antes de colocar seu dinheiro em qualquer lugar. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, tendo caráter educacional e explicativo. Se você está pensando em investir em fundos imobiliários, lembre-se de escolher uma corretora confiável e estudar bem o mercado. E se você já investe, parabéns! Continue acompanhando o mercado e aproveitando as oportunidades. Não se esqueça de deixar um comentário compartilhando suas experiências ou dúvidas. E se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal se você quer ter acesso a mais conteúdo como esse. Vamos juntos descobrir novas formas de investir e crescer financeiramente. Até a próxima e ainda vem muito por aí!